Graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Venho nesse momento trazer uma mensagem de Deus no seu coração. Que essa mensagem possa tocar o seu coração, que essa mensagem possa te trazer paz nesse momento, força. Que essa mensagem venha fazer algo na sua vida. Então abra seu coração e receba ela, abra sua mente e receba ela, pois é uma palavra muito linda. Palavra essa que se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, versículo do 1 ao 8. Olha o que a mensagem fala ao meu e ao seu coração. Essa mensagem já tem como título A Natureza da Fé, Exemplo de Fé. E exemplo de fé. Tirado do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladou. Visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoado dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Aleluia, glória a Deus. Até aqui é uma palavra muito linda. Nós vemos no decorrer dessa palavra que tem muitas bênçãos alcançadas pela fé. Então a fé é o que nos move. Amém? Querido Deus, Pai da glória, Pai amado, abra minha mente e o meu coração, meu Pai. Abra a mente de cada um que for ver essa mensagem, o coração dela, em nome de Jesus. Já venho pedir para você também, se você sentir em seu coração ao ouvir essa mensagem e quiser se inscrever nesse canalzinho, compartilhar com outras pessoas, faça isso, por favor, para que essa mensagem chegue mais adiante, para que outras pessoas ouçam o que essa mensagem vem falar. Nós vemos que essa mensagem, ela vem falando a natureza da fé é exemplo de fé, tirado do Antigo Testamento. O que essa mensagem ela quer nos falar é que muitos passaram por dificuldade, muitos foram açoitados, muitos foram perseguidos por causa do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Eu quero dizer para você que ouve essa palavra, que ela já começa dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé, ela move você quando você crê. Quando você crê que algo que você não viu, que você não está vendo, vai acontecer ou aconteceu. Isso se chama fé. Quando você crê naquilo que você não viu e não vê. Porque muitos são os que dizem que têm fé. Ah, eu tenho fé em determinadas coisas. Mas nós temos que ter fé em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo todo joelho se dobrará e tudo acontecerá, porque ele disse: não te deixarei, não te desampararei. Então isso, nós temos que ter fé que ele não nos deixa e não nos desampara. Porque se ele nos deixar, um segundo inimigo nos traga vivo. Então quando você não vê, mas crê que é possível acontecer, isso se chama fé. Olha o que diz o versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Muitos criam e acontecia. Hoje nós vemos que está faltando mais fé, mais acreditar mais em Jesus, acreditar que para Jesus tudo é possível. Versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Oh, aleluia. Perdão. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus fez o mundo de uma tal maneira. Deus fez o mundo para que hoje nós pudéssemos desfrutar, a humanidade pudesse desfrutar de tudo aquilo que o Senhor criou. Mas o Senhor também criou dois caminhos. O Senhor deixou dois caminhos. Cabe a mim e a você escolher. Não cabem a ninguém escolher o caminho errado, mas muitos escolhem. Muitos experimentam o caminho errado, mas muitos ainda dá tempo de voltar. Como eu, andava errante, aceitei a Jesus e hoje estou aqui, falando do amor de Jesus. Quando eu vejo a minha história de vida, eu me lembro da história de Paulo. Paulo era perseguidor do povo de Deus. Eu não cheguei a ser perseguidor, mas eu não acreditava. Eu não acreditava em mudança porque eu estava cego. Eu não tinha fé. Eu estava cego. Eu ouvia as pessoas dizer que eu não tinha mais jeito. Eu afundado na lama do álcool. E pessoas diziam que eu não tinha mais jeito. Mas eu precisei ver, Jesus precisou me mostrar que para Ele tudo é possível. E hoje eu estou aqui. Eu não sabia que
eu era capaz de suportar tudo o que eu passei. Eu não sabia que eu tinha tanta força. Mas, sinceramente, eu não tinha. Mas aquele que me escolheu é poderoso o suficiente para me sustentar. E até aqui ele tem me sustentado. Porque eu ainda sou fraquinho. Mas eu sirvo a um Deus que tudo pode. A um Deus forte e corajoso que tem me sustentado. A um Deus que me amou primeiro. A um Deus que me amou desde o ventre de minha mãe. E aqui estou eu para contar essa história para você e dizer que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque Ele me tirou do fundo do poço. E hoje, através das minhas palavras, eu encorajo pessoas. Porque eu não sabia ler e o Senhor me ensinou a ler a Bíblia. E eu glorifico ao meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Porque Deus é maravilhoso. Jesus Cristo é maravilhoso, meus irmãos. Olha o que a mensagem diz no versículo 4. Do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha o que essa mensagem diz, olha o que esse versículo fala ao meu e ao seu coração. A mensagem fala que pela fé, Abel agradou a Deus oferecendo o maior sacrifício. Ele ofereceu sacrifício a Deus e Deus o recebeu. É tão bom quando nós fazemos algo para Deus, que nós fazemos de coração limpo, de coração puro. Porque quando nós fazemos algo para Deus de coração limpo, de coração puro, nós sabemos que o Senhor vai receber. Nós sabemos que o Senhor recebe e retribui muito mais do que aquilo que nós esperávamos. Eu quero dizer para você que muitos fazem algo aqui na terra esperando receber algo de homem. Mas não faça nada esperando receber algo de homem. Sabe por quê? Porque o homem é falho. Nós, como seres humanos, nós somos falhos. Nós somos falhos. Eram dois irmãos, Abel e Caim. Os dois ofereceram sacrifício. Mas Deus se agradou do sacrifício de um. Será o que você tem feito para que Deus se agrade do seu sacrifício? Será que você tem orado? Será que você tem jejuado? Será que você tem perdoado? Será que você tem sido paciente na tribulação? Será que você tem alimentado um pequenininho de forma que agrade a Jesus Cristo? Será que você tem perdoado? Será que você tem feito algo extraordinário para que Deus se agrade do seu sacrifício? Ou você tem sido tolo? Ou você tem sido mestre e não tem dado aquilo que o Senhor quer que tu dê? Quer se esforçando, sacrificando a carne, fazendo algo para Jesus. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que tudo que nós fizer para Deus, de coração limpo, pode ter certeza que Deus se agradará. Tudo que nós fizer para Deus, Ele retribuirá com amor. Porque Ele conhece o meu e conhece o teu coração. Não adianta
eu nem você nós fazermos algo para aparecer. É tão bom quando nós abrimos o nosso coração e falamos o que está escrito aqui dentro. Esse livro de Hebreus, o capítulo 11, ele contém 40 versículos que fala dos homens de Deus que tiveram fé, que alcançaram bênção pela fé, que viram muitas coisas acontecer, coisas boas, coisa que Deus até hoje ainda faz, é coisas boas. Mas poucos veem o que Deus faz, porque muitos querem a bênção, mas não querem o dono da bênção que é Jesus Cristo. Nós vemos hoje muitas histórias na Bíblia, muitas histórias narradas. Mas nós vemos histórias fortes e histórias que nos encorajam. Como José, como Davi, como Jó, como Daniel, como Cedraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados dentro de uma fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Aquecida 7 vezes mais, porque não queria se dobrar diante do inimigo. Não queria se dobrar para adorar uma estátua. Não, ele já tinha um adorador que era Deus. Então adore a Deus independente do momento que você se encontra. Se ele é bom ou se ele é ruim. Adore a Deus. Glorifiquem a Deus. Porque Deus é maravilhoso. Eu quero dizer para você que Deus, ele é tão bom. Ele é tão bom que ele nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. Ele nos escolheu. Por aí você vê a bondade de Deus, o amor de Deus para comigo e para com você. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo de Hebreus 11. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladou, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. Olha o que esse versículo fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladou, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. Olha o que Deus faz na vida do ser humano. Ele foi transladado para não ver a morte. Olha que Deus maravilhoso. Olha o que Deus faz na vida do ser humano. Eu me lembro em época em que eu era fundado no álcool, eu não tinha rumo. Eu sofria com aquilo ali, porque eu não tinha mais força. Mas quando eu vi o que Jesus estava fazendo na minha vida, aí eu fui me esforçando. Eu tive força de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui falando essa mensagem para o seu coração. Porque eu era fraco, eu ainda sou fraquinho, mas eu sirvo a um que é forte. Eu sirvo a um que me sustenta.
Hoje eu posso dizer que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele tem me sustentado. E muitos momentos da minha vida eu pensava que eu era como as pessoas diziam, que eu não tinha mais jeito, eu não tinha mais solução. Mas daí então, quando eu vi o que Jesus fez na minha vida, a oportunidade que Ele estava me dando para que eu recomeçasse, eu segurei aquela oportunidade. E há 7 anos, vai fazer 7 anos agora, dia 19 de dezembro, que eu não toco mais, que eu não toquei mais em álcool. Eu glorifico ao meu Deus porque Ele tem me sustentado. Eu glorifico ao meu Deus por Ele ter feito por mim aquilo que eu não tinha condições de fazer. Olha o tamanho do amor de Deus para comigo. Eu não tinha força, eu não tinha força para vencer a dependência do álcool. Mas Jesus, com a sua infinita bondade, com o seu infinito amor, com a sua infinita misericórdia, me resgatou e me mostrou que para Ele tudo é possível. Eu quero dizer para você que Deus, Jesus, é maravilhoso. Basta só nós darmos o primeiro passo para Ele. Eu só pude ver a grandeza de Deus na minha vida quando eu dei o primeiro passo para Ele. Até então eu estava cego. Eu tinha ódio, eu tinha rancor, eu tinha dores, eu tinha mágoa. Hoje eu ainda tenho essas coisas momentâneas. Mas daí então eu paro, respiro e peço sabedoria a Deus. Senhor, dá-me sabedoria. Porque o Senhor sabe de onde. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei a transformação que o Senhor fez na minha vida. E por isso eu glorifico a Deus. Por um momento que Ele se importou comigo. Quando todos viraram as costas para mim, Jesus foi lá e me acolheu e disse: filho, eu sou contigo. Não te espanto, eu sou o teu Deus. Aí eu glorifico a Deus com muito amor. Aí eu falo dessa palavra e essa palavra vem mostrando às pessoas que alcançaram bênção pela fé. Olha o que a mensagem diz no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado do que o buscam. Aleluia, glórias a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que nós temos que ter fé. Que dias melhores virão. Nós temos que ter fé que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Nós temos que ter fé que aquela pessoa que para o mundo é perdido, para o mundo não tem valor, nós temos que ter fé que para Jesus aquela ali é um vaso de valor. Para Jesus, aquele que se encontra nas ruas, no álcool, nas drogas, na prostituição, no crime, que muitos dizem que não tem mais jeito, para Jesus é aquele ali que Ele quer. Sabe para quê? Para transformar, para fazer dele um vaso novo. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha o quanto é maravilhoso ouvir essa mensagem.
onde pela fé Noé divinamente creu que aquilo ali, que ia haver o dilúvio na terra. E ele fez a arca de Deus. Noé construiu a arca de Deus para testemunho. E muitos não acreditavam, só acreditaram quando viram. Hoje não é diferente. Tem pessoas aí, uma hora dessa, que está nas festas, nas baladas, mas nós que somos servos de Deus, nós estamos fazendo algo. Quantas pessoas têm esse momento orando por aquelas pessoas que o mundo diz que não tem mais jeito? Quantas vezes as pessoas não oraram por mim? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Aquelas pessoas que gostavam de mim, quantas vezes elas não oraram e me entregaram a Deus? Pai, toma conta do meu filho, do teu servo, meu pai. Quantas vezes essa hora eu não tinha chegado em casa e dava preocupação à minha mãe, ao meu pai, aos meus irmãos, aos meus amigos? Quantas vezes eu não dei trabalho a pessoas? Quantas vezes pessoas não perderam sono por minha causa? Mesmo assim, nesse momento tem muitos filhos que estão na rua ainda, não chegaram em suas casas. Saíram e não chegaram ainda. Mas está lá a mãe, o pai, o irmão, ou o pastor vizinho, ou uma crente vizinho, um crente vizinho, uma pessoa de Deus vizinho que viu ele sair e não voltou, mas está lá de joelho orando, pedindo a Deus que proteja, que dê sabedoria e que traga vivo com saúde para a sua casa. Nesse momento tem muitos orando e pedindo a Deus uma cura, uma libertação para ele ou para alguém da sua família, ou pelo seu vizinho, ou pelo seu parente. Muitos nesse momento estão orando, pedindo a Deus um mundo melhor. Eu estou aqui levando essa mensagem para o seu coração. Não sei que hora você vai ouvir, se é de noite, se é de dia, se é pela madrugada. Eu não sei que hora você vai ouvir. Mas quando você ouvir, ajoelhe-se, tire um minutinho só, nem que seja um minutinho só. Ajoelhe e agradeça a Deus pelo dom da vida, por você estar vivo. Ore por alguém. Adote uma pessoa para você orar. Adote uma pessoa que para o mundo não tem mais jeito. Adote ela em suas orações, para que Deus venha se agradar do seu sacrifício, como Deus se agradou de muitos que se encontram aqui dentro dessa palavra. Hebreus, capítulo 11, versículo do 1 ao 8, eu li de 1 ao 8. Porque, na verdade, Hebreus é um livro muito bacana, muito lindo de se ler. A Bíblia em si é lindo de se ler. Se você ler um versículo hoje, eu tenho certeza que amanhã você quer ler outro. Se você ler um capítulo hoje, amanhã você quer ler outro. Quando passar do tempo, você tem lido e você tem se apegado à leitura bíblica. Você tem feito menção de quanto Deus é maravilhoso, de quanto Deus se agrada, do quanto você está agradando a Deus, lendo apenas um versículo todo dia. Aí Deus vai lhe encorajar para você ler um capítulo. Amém? Pela fé muitos estão aqui, essa mensagem está dizendo aqui, pela fé muitos viram, alcançaram aquilo que era impossível. Exemplo de Noé, exemplo de Jó, exemplo de Abraão, de muitos, de Sara, exemplo de Ana, que orava ter um filho. E o sacerdote pensou que ela estava bêbada enquanto ela orava. Olha como isso é maravilhoso. Aí Deus ouviu a oração, a petição de Ana e concebeu um filho para ela.
Eu não sei por que você tem orado, nem por quem você tem orado, mas eu quero dizer que continue orando, continue entregando nas mãos daquele que pode fazer tudo e todas as coisas. Continue orando, continue firmemente na presença de Deus e entregando a vida de alguém que para o mundo não tem mais jeito. Continue orando por aquela pessoa, para que Deus venha fazer um milagre na vida dela, para que Deus venha fazer por ela o que ninguém mais pode fazer através da sua oração, através do seu sacrifício. Continue orando, porque muitos aqui, ó, alcançaram. Muitos alcançaram. Hebreus 11 tem 40 versículos, cada um mais lindo do que o outro. Cada um fala de os seus profetas, das bênçãos que eles receberam pela fé. Então fique com essa mensagem e que Deus lhe abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai, Deus maravilhoso, Pai, na tua presença eu me encontro para apresentar, meu Pai, a cada um que ouviu essa mensagem até aqui, para dizer para ele que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Já glorifico ao meu Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu pão. Eu já glorifico ao meu Deus pela minha saúde. Eu já glorifico ao meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha casa e pela minha família. Eu ando com o coração alegre porque recebi uma notícia boa. E mais notícias boas o Senhor tem para me dar. Eu já glorifico ao meu Deus pelas bênçãos alcançadas. Eu glorifico ao meu Deus porque eu fico alegre quando as pessoas recebem a sua bênção. Eu me alegro ainda mais quando eu vejo uma pessoa feliz recebendo a sua bênção. Eu me sinto feliz quando alguém recebe a sua bênção. Eu sei que a minha está próxima. Oh, aleluia, glória a Deus. Pai, já glorifico o teu nome, Pai. Porque o Senhor é bom, Pai. Já glorifico o teu nome e apresento, meu Pai, a cada um que for ouvir essa mensagem até aqui. Já glorifico o teu nome, meu Pai, e peço que o Senhor chegue nos presídios, onde há dor, onde há sofrimento, onde há arrependimento, onde há angústia, onde há ali pessoas aprisionadas pelos seus próprios atos, aprisionado pelos seus próprios erros, aprisionado pela sua consciência, por ter feito algo que desagradou ao ser humano. Imagina a Deus que é puro. Imagina a Jesus Cristo que é puro, que venceu todas as batalhas. Pai querido, abençoa a minha ida àquela cidade hoje. Abençoa, Pai, o meu trabalho lá. Me leva em paz e me traga em paz, meu Pai. Abre uma porta de emprego, meu Pai, aqui nessa cidade, para que eu não precise deslocar dessa cidade para outra, para buscar o meu pão de cada dia, meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, abençoa os meus vizinhos, meu Pai. Cura a enfermidade, meu Pai, dos meus vizinhos. A minha vizinha que se encontra enferma, meu Pai. Que o Senhor chegue com cura, com libertação para ela. Cura, meu Pai. Eu não sei o tamanho da dor dela, meu Pai, mas o Senhor sabe, Pai querido. Oh, Pai amado Deus. Abençoa cada um dos meus vizinhos. Abençoa esse bairro, essa cidade. Abençoa o nosso mundo, meu Pai. Abençoa os nossos governantes, que traga mais emprego para as nossas cidades, meu Pai, para o nosso estado. Oh, aleluia, glória a Deus. Já glorifico ao meu Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Glorifique a Deus por você, pela sua saúde, pela sua paz. Ó Pai querido, chega nos hospitais, chega no lar dos idosos, nas casas de apoio.
Ó Pai, chega na vida daquele que se encontra em situação de rua, Pai querido. Ó Pai amado, chega na vida daquele que se encontra no álcool, nas drogas, meu Pai. Chega na vida daquela que se encontra se prostituindo, daquele que se encontra se prostituindo, meu Pai. Ó Pai amado, Pai querido. Chega, Pai, com a providência divina na vida do necessitado, meu Pai. Pai querido, chega no hospital do câncer, onde tem pessoas à espera de um transplante, meu Pai. Seja o transplante, seja a cura, seja a libertação dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Desde já te agradeço e te glorifico. Graça e paz da parte de Deus Pai Todo-Poderoso. Fica com Deus e que Jesus Cristo seja o seu guia nesse dia, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.